Olá, você já imaginou você tentar morrer e a morte fugir de você? Né? Hoje nós fugimos da morte, mas segundo o texto da palavra, vai chegar uma época em que o homem vai desejar ardentemente morrer. Olha, só de pensar nisso dá um arrepio na nossa espinha. Por que será que vai acontecer isso? Que o nosso Senhor está falando que os homens vão desejar ardentemente a morte. Porque tem um texto aqui que fala que o sofrimento humano, numa época vindoura, na época da ira de Deus, que será melhor para as pessoas morrer, mas elas não vão morrer. Por que será? Porque é despejado toda a ira de Deus física neste mundo, vai ser despejado a ira física neste mundo, antes de vir a ira total, a ira eterna. Deus vai despejar a ira dele sobre o gênero humano. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Apocalipse, que fala sobre o selo de Deus e o que vai causar um transtorno tão grande para o homem desejar a morte, mas não vai encontrá-la. Está aqui no capítulo 9 e no versículo 6, que diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. A palavra de Deus diz, meus amigos, meus irmãos, que vai vir uma espécie de demônio que vai sair lá do abismo, do inferno, para atormentar a raça humana, porque a raça humana atingiu o ápice do pecado, atingiu a medida, o qual transbordou, e aí Deus vai despejar a ira dele. E esses demônios que vai sair da terra, lá das profundezas do abismo, do inferno, eles vão atormentar os homens por 5 meses, imagine. E eu quero fazer a leitura aqui no livro de Apocalipse, capítulo 9, né? E para descrever como era esses demônios. No versículo 7 diz: e o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leão, como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Meus ouvintes, meus amigos, se você chegar nesta época, se você não é um filho de Deus, se você não se arrependeu dos seus pecados, aqui é a 5ª trombeta das taças da ira de Deus, que vai ser derramado sobre a face dessa terra. E se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que vai vir muita maldição. E a palavra de Deus fala que a iniquidade está aumentando cada vez mais. E você que não obedece o santo evangelho, se você estiver nesta época aqui, você irá desejar a morte, mas ela vai fugir de você. Mas depois de 5 meses, durante 5 meses você não vai conseguir morrer, ninguém vai conseguir morrer, mas vai ser atormentado.
E aí depois você vai ter a segunda morte, que a palavra de Deus fala. A segunda morte é a morte eterna. E aí onde as pessoas vão ser atormentadas por toda a eternidade. Então você que está vendo esse vídeo aqui, se você não lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro, você vai incorrer ou numa dessas pragas ou em outras, o qual aqui as Escrituras está nos alertando. E o único caminho é Jesus Cristo. Se você não se tornar um santo de Deus, se você não se arrepender, você vai incorrer em uma dessas pragas aqui. Pelo menos em algumas delas você vai incorrer, o que é uma calamidade sem precedentes. Então eu gostaria que através desse vídeo você parasse para analisar os teus caminhos. Que caminho você está trilhando? Onde vai dar esse caminho? E esse vídeo é um alerta para você. Você que está vendo, você não está mais inocente. Porque isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 4 do capítulo 9: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Imagine vários demônios picando. Diz que a picada do escorpião é horrível. Imagine você sendo picado por vários demônios. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você pensasse sobre isso.